Hoje vamos falar sobre os livros proibidos da Bíblia. Já imaginou por que alguns textos ficaram de fora? Rodrigo Silva, arqueólogo e especialista, nos revela segredos surpreendentes. Você não esperava por essas revelações? Curioso? Inscreva-se no canal e descubra agora. A Bíblia é um mito. A Bíblia é um mito. Vamos descartar a história. A Bíblia é um mito, a Bíblia é um mito. A arqueologia começou a mostrar que não era mito. Exatamente. Então a arqueologia, ela tirou a história bíblica do quadro Caravaggio, do quadro renascentista, e jogou a real. Agora, diferente da história de Dom Pedro, que eu usei apenas aqui como uma ilustração, a história real bíblica acentua muito mais a agonia, o significado do que a gente pode imaginar. Posso dar um exemplo para você? Não sei se... Eu vou pedir a Laura uma ajuda. Você pega a minha Bíblia, meu bem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Escorregando, a gente... Olha, você vê os quadros de Jesus crucificado, é um quadro bonitinho, que é Jesus assim... Sim. Pintadinho, com um pouquinho de sangue aqui. Como você vai nas igrejas Não tô também destruindo a arte, não. A arte tem o seu sabor. Sim, sim. Tá certo? Ela tem a sua magia, tem o seu lado. Eu estou apenas colocando a arte no lugar da arte e não como substituto da história. Voltando. Então os quadros da Paixão de Jesus é aquele Jesus bonitinho, crucificado ali e tal, um sanguinho aqui, outro ali e tal, mas não foi assim. Olha, por exemplo, essa situação que eu vou descrever que a gente descobre pela arqueologia. Descobrimos como eram os banheiros romanos da época. Inclusive tem restos de banheiros desse em Roma, em Éfeso, em Cesareia Marítima, em Atenas, e o banheiro era assim. Era uma pedra, geralmente de mármore, sentada, uma pedra para você sentar, vários buracos. Então o sujeito ia fazer o download ali, um do lado do outro. Um do lado do outro, ali batendo papo. E aí, meu amigo, beleza e tal? Faz parte do... Faz parte do, né? Já aproveita para fazer reunião, né? Pra fazer reunião. Faziam. Mas imagina se a moda pega nas empresas agora. Vamos voltando. Exatamente. Imagina um vaso sentado do outro. Ei, padrão, tu já pois e tal, aquele aumento e tal. E ali sentado um do lado do outro. E era nesse lugar que tramavam muitas alianças políticas. Tem até uma cena de um filme, agora eu tô falando já da Idade Média, quando o Rodrigo de Borgia tava sendo papa, né? Tinha um papa ali que ele terminou de se limpar lá e virou pro outro e falou assim, lindinho, que era um cardeal que queria ser papa, e bate assim, com a mão suja, né? Então, assim que as pessoas sentavam. E como é que elas se limpavam? Ela havia uma esponja do mar, tipo Bob Esponja. E nessa esponja você fixava um caniço. Aí tinha uma água que passava no seu pé assim, você embebia aquela esponja na água ali, se limpava, depois você pegava aquela esponja e botava numa bacia cheia de vinagre para dedetizar, para esterilizar, para esterilizar. Já havia uma ideia de esterilização na época. Já sabiam que não dava muito certo ficar trocando. Eu sei que Louis Pasteur que vai fazer todo o processo mas ali já tinha uma ideia de esterilizar a coisa. Então, lembra isso? Conversando aqui, havia música no cômodo seguinte, os banheiros romanos, tinha música, porque se o camarada soltasse pum ali alto, a música abafava e o outro ficava acendendo incenso. Como é que era a música? Os caras ligavam o JBL ali? O JBL na época, exatamente, ficava ali e tal, ficava tocando mesmo. Alguém com uma, não era um violino na época, mas um instrumento parecido com um violino. Nossa, caramba, literalmente ser músico na época às vezes era uma merda, né? E o outro ficava acendendo, eram escravos, e o outro ficava acendendo o incenso por causa do mau cheiro. E ali dentro os camaradas ficavam horas ali fazendo download e fazendo trama política. Era ali que o pessoal tramava as coisas ali. Bom, tá certo. Já aprendemos isso. Se limpava com a esponja do mar, colocava lá no vinagre. Agora que eu sei isso da arqueologia, eu vou colocar uma passagem da Bíblia dentro do contexto. Lembra que eu falei, a arqueologia me dá o contexto? Eu tiro a história do quadro e a coloco no contexto. Aí quando eu vou ao Evangelho de João, aqui quando fala da morte de Jesus, o Evangelho de João descreve assim, olha. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sem esse contexto arqueológico, eu ficava me perguntando assim: por que tinha vinagre no pé da cruz? A ideia que a gente tem, vinagre é vinagre para colocar em vinagrete, para colocar em salada. Exato. O que vinagre está fazendo ali? Por que a pessoa ia colocar vinagre na boca de Jesus? Dentro agora desse cenário, eu pego esse versículo, ele tem uma outra dimensão. Sim. O soldado romano, provavelmente tomado de piedade por Jesus. Por que eu falo piedade? Porque um dos soldados reconheceu: esse homem é justo. Quando Jesus morre, diz que um dos soldados falou: ele é justo. Provavelmente esse soldado que reconheceu que Jesus era justo, quando Jesus falou: tenho sede, ele não podia dar água para Jesus, porque os chefes iam acabar com ele. Ele pegou da vala, né? Aí ele pegou da vala com o vinagre e levou, porque ele é um homem de guerra, soldado. Soldado, você sabe, ele é treinado para sobreviver, e ele sabe que muitas vezes na guerra, aquele vinagre, que na verdade é o vinho altamente estragado, ele serve de morfina, porque você suporta um pouco mais a dor e desmaia. Então ele levou aquela morfina a Jesus, até para poder... E para os outros ia parecer que ele estava humilhando a Cristo, que ele estava usando o papel higiênico sujo, para fazer uma paráfrase com hoje, para limpar a boca de Jesus. É como se fosse o papel higiênico do banheiro para limpar a sua boca. O que eu pensei à primeira vista, assim. Exatamente. Ele, para os outros, pareceu que ele estava humilhando, mas talvez ele queria apenas ajudar Jesus. Jesus não aceitou beber, só experimentou assim, não tomou, diz o outro evangelista. Vocês viram como é que o verso tem outro sabor, outro contexto, outra força de humilhação e misericórdia? Então essa contextualização que a arqueologia apresenta, ela me ajuda a encontrar o significado de expressões idiomáticas, usos e costumes, passagens que de outra forma as pessoas não entenderiam. Então esses dois papéis são muito importantes. Confirma histórias da Bíblia, coloca a Bíblia dentro de um contexto. E a gente consegue buscar a linha documental disso, por exemplo, dos testamentos. Sim, vocês perguntaram dos artefatos, isso, né? Dos artefatos. Eu vou começar dos livros para passar. Vou falar dos artefatos rápido e vou terminar com o livro. Pode ser outro artefato. Eu começo com os artefatos. Eu não tenho um artefato arqueológico para comprovar cada versículo da Bíblia. O cara que vende um pedaço, né, da cruz, não tem uma... Tem um período que a gente chama de proto-arqueologia. Alguns nem gostam de chamar de proto-arqueologia, porque nem proto que é o período das relíquias sagradas da Idade Média. Porque começou com Helena, a mãe de Constantino, que ia para Jerusalém, era muito piedosa e começou a trazer pedaços da cruz de Cristo e outras relíquias sagradas. Você montava uma casa. Montaram casas. Por exemplo, Frederico Sábio, príncipe da Prússia, que era o preletor amigo de Lutero, ele tinha uma coleção com milhares de artefatos. E ele cobrava ingresso para o pessoal visitar o museu itinerante dele, e com a promessa que, se você comprar um ingresso e visitar a minha coleção, só de contemplar as relíquias sagradas, você vai ter sua pena reduzida no purgatório. Sabe? Então, pessoal, eu tô com medo de ir pro purgatório, já reduz aqui, né? Sim, mercantilização religiosa ali dos... E lá tinha tudo, tinha dente de apóstolo, cabelo de não sei quem fuligem da fornalha ardente, gota do leite do seio de Maria, pena do Espírito Santo. Não, isso tudo tá documentado. Pena da pomba do Espírito Santo. E o Lutero, quando ele viu isso, ele ficou tão revoltado que ele escreve assim: há tantos pedaços de cruz... há tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha a gente pode localizar 18 dos 12 apóstolos. Quer dizer, então parece que Jesus morreu não numa cruz, mas numa floresta inteira, né? Então tem esses mitos. Agora, saindo desses artefatos que são completamente pueris e lendários, né? Relíquias sagradas, indo para a realidade.
nós não temos uma prova arqueológica para cada página da Bíblia, mas lembra, eu estou trabalhando com amostragem, porque isso não tem de nenhum outro livro da história. O que a gente faz com a confirmação histórica da Bíblia é semelhante ao estatístico que fala com você assim, a tendência hoje é que o candidato fulano de tal vai ganhar porque as prévias da eleição deram que tantos por cento da população votam nele. Quando vocês fazem por amostragem, pesquisa, né? Você vai abrir uma empresa, vamos falar aqui da área de vocês. Quem é uma pessoa inteligente, ele não vai abrindo a empresa a esmo, ele faz primeiro um survey para ver o seguinte, olha, se eu abrir uma fábrica de sorvetes aqui, qual a chance? Aí o pessoal faz uma pesquisa de opinião pública, às vezes eu acho muito legal isso, ele faz a marca, né? Pega a marca qualquer aqui, eu não vou fazer o merchan aqui, mas... Não, pode. Pode? A A9 aqui. A 9 aqui. Ele pega a marca e coloca, o que você acha que é isso aqui e tal? Ele não tem ele não perguntou todo mundo que mora em São Paulo, mas pela fatia que ele perguntou, ele pode falar assim, tantos por cento dos paulistas acham que isso aqui, tantos por cento. A mesma coisa na Bíblia. Pelo pouco que eu faço, eu entendo o montante. E aí nós já encontramos, por exemplo, vou dar exemplos de personagens, depois vou dar exemplos de episódios, de locais e vou falar dos livros bíblicos. Personagens que a Bíblia fala e que nós já comprovamos pela arqueologia. Pôncio Pilatos, Herodes, Davi, Nabucodonosor, Jesus de Nazaré, Balaão, Tiago, João Batista, os 3 companheiros de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Já comprovamos o rei Jeú. Eu estou dando apenas alguns aqui que estou puxando de memória. São todos personagens da Bíblia, tem mais de 100 que a gente já comprovou que eles existiram. E como, assim, pegando essa questão da amostragem, né? Ou seja, um método para você estimar, né? Que existiram esses personagens. Se eu vou, por exemplo, para os evangelhos apócrifos, né? Quais são é o mesmo critério para poder descartá-los do evangelho? O mesmo critério acrescido de outros. Você procura ver, assim, existem alguns critérios internos também, que você olha assim, a gente estuda muito isso em literatura, eu vou tentar traduzir de uma forma mais light para o pessoal entender. Um bom advogado, ele sabe se o depoimento é espontâneo ou se a testemunha foi treinada. Tem até aquele livro Decifrar Pessoas, né? Tem gente que é especialista nisso, né? Ricardo Ventura, um abração Ricardo Ventura, se estiver vendo a gente aí, ele lê as pessoas e tudo, então você sabe se a pessoa está sendo espontânea, se ela está fabricando, se ela está com receio e tudo mais. Na literatura também, você sabe quando ela é uma literatura de propaganda, quando ela é uma literatura real, você sabe se ela foi feita para induzir o leitor a alguma coisa. E quando você aplica essas técnicas aos evangelhos bíblicos, é muito diferente a forma como os evangelhos apócrifos estão contados. Outro detalhe, os evangelhos apócrifos já são reconhecidamente textos tardios, criados para preencher a lacuna deixada pelos evangelhos canônicos e, além disso, para resolver o escândalo criado pelos evangelhos canônicos. Eu vou falar. O que são os escândalos? Quando os evangelhos canônicos colocam, por exemplo, Jesus ressuscitando, e a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus é uma mulher. Isso não era de bom tom, porque mulheres não tinham testemunho jurídico válido. Nossa. Quando o evangelho canônico coloca Jesus carregando uma cruz e morrendo crucificado, isso também não era de bom tom. Porque na época do Império Romano, a cruz era a forma mais horrível de alguém morrer. Havia 5 modalidades de morte em Roma. Você tinha o decapitácio, cortou a cabeça, que era para cidadãos romanos, era a forma mais indolor. Você tinha o cremácio, que a pessoa era cremada viva. Você tinha o damnatio ad bestias, que é quando a pessoa era jogada para as feras no Coliseu, que era terrível. E você tinha... A lapidação não era muito praticada pelos romanos, não. Era mais pelos judeus. Você tinha quando a pessoa ia para as... Eu tô tentando lembrar o nome aqui. É tipo um desterro. Não deportatio ad insula, não. Vou lembrar em latim. Que a pessoa ia para as minas e morria de tanto trabalhar ali, quebrando pedra. Terríveis as mortes. Dessas 4, aliás, fora essas 4, você tinha a pior delas,
crucifixão. Então, se você chegasse para qualquer cidadão romano e falasse assim, olha, tem essas 5 formas de ser morto, ninguém ia escolher a cruz. Essas 4 primeiras, que já são terríveis, seriam as escolhidas, nunca a cruz. A cruz era uma coisa, porque a cruz, ela misturava, além da dor cruel, ela é a que mais demorava, porque se você é queimado, por mais que seja horrível ser queimado, quanto tempo você vai durar nas chamas ali até perder a consciência? Pouco tempo. Cortou a cabeça, a mesma coisa. Ser rasgado por animal, se ele corta sua jugular, em poucos minutos você está morto. A cruz, a pessoa ficava dias agonizando. Dias agonizando. Mesmo na masmorra também, nos trabalhos forçados, ele também podia ficar dias, mas ele tinha como fugir, tinha uma chance, ele estava vivo. Ele podia morrer de velhice ali dentro. A cruz, além de demorar, a pessoa ficava 4 ou 5 dias para morrer, havia humilhação pública. Havia um tabu sobre os parentes de quem morreu crucificado. É terrível, a sua família estava toda lascada. O Rabirius, que era um advogado romano da época de Cícero, ele dizia que... Não, desculpa, o Rabirius foi quem foi defendido por Cícero. O Rabirius, ele ia ser condenado à cruz. E aí, quando ele foi defendido... Acho que foi Cícero, agora estou na dúvida se foi Cícero que defendeu o Rabirius, não importa. Criaram a jurisprudência que nenhum cidadão romano podia ser crucificado e que até a menção da palavra crux, em latim, seria abjeta aos ouvidos de um cidadão romano. Porque a esse tempo, crux foi um xingamento. Palavrão da pior estirpe. Então, dizer, com todo esse contexto que eu falei, que Jesus morreu crucificado, sendo isso verdadeiro, era algo para ser escondido. Você tá entendendo? Se tem um candidato à política que foi condenado por pedofilia, ainda que ele pague a conta dele com a justiça, saia, está ali... Tá estigmatizado já. Ele tá estigmatizado. É uma coisa que é melhor você não saber. Se você soubesse, olha, esse camarada aqui, ele vai trabalhar aqui. Ah, que legal e tudo, na sua casa tá legal, o currículo dele é bom e tudo e tal. Ele foi preso. Por quê? Ele estuprou uma menor. Ah, tá, obrigado, não quero esse cara aqui. Então, a cruz era uma coisa desse jeito. Não era pra contar. Fica calado. Você sabe que na Páscoa tem uns cristãos raiz lá nas Filipinas Se crucificam, cara. É muito doido isso. Caramba, só que não é nem perto do que Jesus passou. Porque, imagina. Depois eu vou falar dos métodos de crucificação romano. Aquilo ali é interessante, mas não é nem perto. A gente sabe, por exemplo, se Barrabás existiu? Sim. Vamos falar da questão do Barrabás. Então, nesse aspecto, os evangelhos não deveriam contar da cruz. Eles eram feios demais. Por isso que Paulo falou que a pregação da cruz é loucura. Ninguém queria saber disso. Um Jesus que senta com a mulher samaritana e bate papo com ela pode ser legal hoje, naquela época, não. Um absurdo, né? Que considera Maria Madalena uma discípula dele. Então tem uma série de... Que Maria, mãe dele, era virgem. Isso pode ser bonito para um católico hoje que fala da Virgem Maria, mas na época ninguém engoliu essa história. Tanto é que havia um boato que Jesus era filho de um soldado romano chamado Patera, que seduziu Maria. Havia esse boato, que Jesus era bastardo. Então, os evangelhos estão cheios de escândalos. Por isso que os apócrifos vêm para corrigir isso aí e tapar os escândalos, criando uma história fictícia de Jesus que geralmente cobre a infância e adolescência dele. Além